Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você é um bom apreciador, um bom admirador das coisas bonitas, das coisas belas da vida. Você sabe apreciar aquilo que Deus fez? Isso é tão importante, porque nós estamos diante de belas artes sempre, sempre ao nosso redor. Porque Deus fez essas coisas de forma maravilhosa. E o salmista, no Salmo 66, ele nos conclama a observarmos os grandes feitos do Senhor. Ele nos diz assim, no versículos de 5 a 7. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Vejam as obras do Senhor. Vejam as grandes coisas. Não apenas as obras pensando na criação, ainda que também a beleza de tudo que Deus fez, mas vejam as grandes obras do Senhor pensando em tudo que Deus fez e em tudo que Deus faz. É interessante que quando o salmista nos clama, nos chama, nos convoca para apreciar os grandes feitos do Senhor, ele logo em seguida ele não aponta para a natureza ou mesmo para qualquer obra que Deus estivesse realizando no momento. Ele aponta para a história. Ou seja, apreciar os tremendos feitos de Deus, tanto é apreciar as obras da criação que você tem ao seu redor, mesmo que esteja vivendo numa cidade, você verá ainda no céu, no chão e aquilo que for permitido deixar da natureza, você verá grandes obras de Deus. Mas você também verá o próprio ser humano, que é uma obra do Senhor, e aquilo que ele faz é porque exatamente foi feito à imagem de Deus. Todavia, é interessante que ele aponta para a história. E eu pergunto para você, você lê a Bíblia? Você já leu de Gênesis a Apocalipse? Já leu a história redentora? Conhece os grandes feitos de Deus? É para lá que o autor está nos conduzindo. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E aí ele diz, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ele está mencionando dois momentos da história de Israel. O primeiro momento é quando Deus abre o mar com Moisés para que o povo passe e então fuja do Egito, e Deus ali vai vencer os inimigos de Israel. É o primeiro momento. Está em Êxodo. O segundo momento é quando o povo, de uma forma muito semelhante ao que aconteceu com Moisés no mar, passa pelo rio Jordão, também tendo Deus aberto o rio para o povo passar a pé seco por meio do rio Jordão. Esses dois eventos estão na Escritura. Então ele está dizendo, vejam os tremendos feitos de Deus, leiam a Bíblia. É claro que aqui ele não estará evocando o povo do Senhor a ler a Bíblia como nós hoje temos, porque eles não tinham exatamente uma em cada mão. Todavia, os sacerdotes da época, eles tinham a responsabilidade de todos os sábados ler a palavra de Deus para o povo de Israel. E algumas porções que podiam ser gravadas no coração, ou mesmo serem registradas em pequenos pedaços de papiro ou mesmo argila, essas deveriam ser também lidas para os filhos em casa. E ainda que fossem ditadas de cabeça, eles deveriam transmitir de pais para filhos tudo que Deus fez. Então o salmista está dizendo para nós, leia a Bíblia. Leia a Bíblia porque você tem os tremendos feitos de Deus nela. É nesses tremendos feitos que inclusive você vai animar o seu coração. Puxa vida, eu estou passando por uma dificuldade tão grande no deserto. Aí você lê a Bíblia e vê que no deserto, quando tudo parecia improdutível, Deus tirou água da rocha, Deus deu o pão do céu, mandou carne
para saciar e saciar abundantemente a fome do povo, Deus fez milagres no deserto. No deserto, Deus também faz milagres. No deserto, Deus opera graciosa e poderosamente, mostrando que Ele é Deus e não há outro igual. Portanto, quando nós conhecemos as grandes obras do Senhor, os tremendos feitos de Deus, nós somos encorajados, fortalecidos, exortados, consolados, motivados. Nós somos conduzidos a olhar para o próprio Deus. E olhando para o próprio Deus, nós então devemos seguir em frente, continuar, porque os tremendos feitos de Deus mostram que grande Deus é o nosso Deus. E é este Deus que, apesar de tudo, apesar de quem somos, somos pecadores, somos falhos, apesar das dificuldades, apesar de tudo, ainda ama o seu povo e permanece para sempre fiel às suas promessas. Tanto que lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 11 a 13, Paulo diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Perseverando até o fim, mesmo nas nossas lutas, dificuldades e falhas, ele permanecerá fiel à sua palavra. Portanto, ver os tremendos feitos do Senhor é encorajador. É saber que aquele que operou no passado está cuidando de nós. Veja que ele remonta então ao presente. Ele diz no versículo 7, ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Ele fala das obras de Deus do passado para que nós contemplemos as grandes obras de Deus, mas então diz, mas ele é o Deus que continua governando. Ele ainda é o Senhor de toda a criação. Ele é o Deus dos céus e da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele ainda é Deus. E governa com poder, e governa com graça. Tanto que não se exaltem os rebeldes. Tanto que temam a Deus, confiem em Deus, esperem em Deus. Porque Ele continua de olho. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Isso é sempre conforto para os que esperam em Deus. Exortação para os que querem se rebelar, mas um tremendo conforto para os que esperam em Deus. O Deus que abriu o mar, o Deus que abriu o rio, é o Deus que guia as nossas vidas e nos conduz, quer por desertos, quer por vales, quer por pastos verdejantes. Ele conduz, porque Ele é Deus. Então, entregue a sua vida ao Senhor, confia sua vida a Deus, para que o Senhor seja glorificado nela. E se você tem alguma dúvida, se sente medo, se tem dificuldades, então, olhe os tremendos feitos de Deus. E esses tremendos feitos estão na sua palavra. E também podem ser vistos ao seu redor, em toda a criação. Esses tremendos feitos mostram a grandeza de Deus, para que mesmo nas mais difíceis situações da vida, você possa ter um conforto. O meu Deus é ainda maior que tudo nesta vida. E descanse o coração no Senhor, porque Ele é Deus. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é glorioso, é grandioso, é poderoso, e nós podemos descansar em Ti. Não importa o tamanho dos inimigos, não importa o tamanho dos problemas, não importa quão seco seja o deserto, não importa quão tenebroso seja o vale, Tu és Deus, glorioso em Teus feitos, poderoso em Tuas obras, e o Senhor decidiu graciosamente nos amar. Dá-nos graça para confiar no Teu amor e descansar no Teu poder e seguir firmes e perseverantes com o Senhor até o dia final. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe o Teu povo.
Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.